Como tem aparecido, hoje iremos falar sobre os parasitas. Inicialmente, vamos falar sobre o que é parasitismo. Parasitismo, segundo um biólogo estadunidense chamado Martin Bates, é a forma de partilha de energia entre seres vivos. Porém, ele é um agravante, pois é um dos casos mais frequentes de doenças na população humana, principalmente naquelas que têm má condição de vida e um péssimo saneamento básico. E também, o parasitismo consiste na interação biológica entre seres vivos, estes de diferentes espécies, em que um ser vivo, denominado de parasita, vive à custa de outro ser vivo, este denominado de hospedeiro. Essa interação biológica gera um controle na densidade populacional desses seres vivos e também gera um controle dos recursos ambientais. É bom saber que a maioria dos filos animais contém representantes de vida parasitária. São eles os platelmintos. Agora eu vou colocar algumas fotos de tênias, que são os platelmintos. Os nematódios, que aí, como vocês podem ver, são as lombrigas. Os anelídeos, aí os sanguessugas. Os artrópodes, como aí piolhos e carrapatos. E os cordados, que são as lampreias. Todos os vírus, muitas espécies de bactérias, de fungos e de protistas também são parasitas. A relação hospedeiro-parasita, em geral, é muito complexa. Isso é, cada espécie de parasita normalmente age sobre um tipo específico de hospedeiro. Neste, ataca tecidos ou órgãos bem definidos, como por exemplo os protistas da espécie Trypanosoma cruzi, que não provocam doença no gambá, que é um de seus reservatórios. O ser vivo, humano, outro animal, vegetal ou substrato, como solo e água, em que um parasita pode viver e se reproduzir, e a partir do qual pode chegar a um hospedeiro, se chama de reservatório. O Trypanosoma, por exemplo, é o agente causador da doença de Chagas. O ser humano é um de seus hospedeiros, enquanto mamíferos silvestres, como o tatu, o gambá, morcego e vários roedores, e até domésticos, por exemplo, cão e gatos, são reservatórios naturais. Também é bom saber que o agente etiológico é um organismo, um vírus, uma bactéria, um protista, etc., que causa uma doença. O plasmódio e o trypanosoma, por exemplo, são agentes etiológicos da malária e da doença de Chagas, respectivamente. Chama-se hospedeiro definido aquele em que ocorre a reprodução sexuada do parasita. No hospedeiro intermediário, o parasita se reproduz assexualmente. O agente biológico que transporta o parasita até o hospedeiro é chamado de vetor. O plasmódio é veiculado pelo mosquito prego, que é o vetor desse parasita. Falando agora sobre o organismo parasita, as espécies parasitas apresentam diversas adaptações evolutivas, decorrentes de seu modo de vida, como o desaparecimento e a aquisição de estruturas, e a grande capacidade reprodutiva. Os parasitas geralmente não dispõem de órgãos locomotores e sensoriais eficientes. As estruturas digestivas são pouco desenvolvidas, ou inexistentes, em muitas formas, pois recebem pela sua superfície corporal os alimentos previamente processados pelos hospedeiros. São comuns nos parasitas os ganchos, placas orais, ventosas e outros mecanismos de fixação, além de uma estrutura de revestimento externo resistente. Por viverem em ambientes com limitadas condições de oxigenação, parasitas intestinais têm metabolismo anaeróbico, realizando fermentação láctea. Os parasitas garantem a perpetuação da espécie, originando grande número de descendentes, assim capazes de produzir milhares de ovos e cistos. Cistos seriam a forma de resistência que toleram as condições adversas existentes na transferência entre hospedeiros. Padrões reprodutivos especiais, como o hermafrodismo, que é a existência de genitais masculino e feminino no mesmo organismo, aumentando a chance de ocorrência na fecundação, e a partenogênese, o desenvolvimento de óvulo sem que tenha sido fecundado, são particularmente vantajosos.
Agora vamos falar sobre os mecanismos de resistência, ou os mecanismos de defesa. Os hospedeiros geralmente são dotados de mecanismos de defesas que dificultam a penetração e a sobrevivência do parasita. Este só consegue se instalar porque dispõe de adaptações que lhe permitem burlar tais mecanismos. Os envoltórios externos dos parasitas, que percorrem o sistema digestório, resistem à ação dos sucos digestivos do hospedeiro. Por exemplo, os ovos das tênias dependem da ação das secreções digestivas para que as larvas sejam liberadas. Variações de pH, composição química e temperatura são amplamente toleradas pela maioria dos parasitas, que, em condições desfavoráveis, se encystam. Depois, em condições adequadas, os cistos abrem-se e liberam formas ativas. Sendo assim, quando ele encista, ele fica meio que protegido. Vamos pensar que ele está dentro de uma bola, ele está protegido até o momento que ele se sente defeso, que ele está tranquilo. Aí ele tira esse cisto em volta dele, vamos dizer assim, e sai virando uma forma ativa. Depósitos intracelulares de glicogênio ou gorduras, substâncias altamente energéticas, permitem tolerar a escassez transitória de alimentos, como durante a transferência entre hospedeiros. A penetração do parasita no hospedeiro. Normalmente, a entrada do parasita no corpo do hospedeiro ocorre através da pele, de mucosas ou por via oral. A pele humana dificulta o acesso de parasitas, em razão do seu pH característico, que razoavelmente é considerado levemente ácido, e de sua camada superficial de células mortas, e até de suas secreções sebáceas, que tornam uma barreira eficaz contra a penetração de agentes infecciosos. A entrada por via oral, veiculada pela água, por alimentos ou pelas mãos, é bastante comum. Agora eu vou falar sobre os danos causados por parasitas. Primeiramente, queria frisar que os parasitas podem afetar diferentes tecidos ou órgãos do corpo do hospedeiro. No sangue, destroem os glóbulos vermelhos, como faz os plasmódios, ou se alimentam do plasma sanguíneo, ação do esquistossomo. No intestino, aproveitam parte do alimento ingerido pela pessoa parasitada, como fazem a lombriga e a tênia, agentes etiológicos da ascaridíase e a teaníase, respectivamente, ou se fixam na parede do tubo digestório, alimentando-se do sangue retirado do hospedeiro. É o que faz o ancilóstomo, que é agente etiológico do amarelão, e algumas tênias. Nos vasos linfáticos, em que há grande atividade de células de defesa, instalam-se as filárias, causadoras da filaríase, provocando sua obstrução. Alojam-se em tecidos variados, como os protistas da espécie Toxoplasma gondii, causadores da toxoplasmose, os quais agem indistintamente no sangue, nos músculos, no cérebro, nos pulmões e etc. Agora, nas relações entre os seres humanos e as doenças parasitárias, nós temos a amebíase, a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária, que são exemplos de doenças causadas pelos protistas. A esquistossomose e a hidatidose são causadas pelos platelmintos. A ascaridíase, a filaríase e a larva migrans cutânea são causadas pelos nematódeos. As doenças parasitárias que foram comentadas anteriormente ocorrem principalmente nos países mais pobres. Já que não há um saneamento básico tão bom, é muito mais fácil das pessoas serem infectadas com o vírus ou até mesmo que os animais sejam infectados, passando os vírus para as pessoas. Outro motivo é a falta de recursos que um país tem, já que às vezes não é só culpa do país de ele não poder dar uma saúde boa e um bom saneamento. O país pode simplesmente não ter recursos. Outro é que muitas vezes isso ocorre mais nos países mais quentes, que curiosamente também são os mais subdesenvolvidos, já que num clima mais quente é mais fácil para o mosquito vetor se reproduzir. Outro motivo é a alimentação deficiente que muitas pessoas têm,
já que, por falta de dinheiro, eles têm falta de nutrientes, falta de proteínas. Há quem diga que a malária foi a doença que mais influenciou o curso da história. Guerras foram prolongadas ou encerradas por causa dela. A malária também é conhecida como implantismo, maleita, febre palustre e etc. Acreditava que se fosse provocada por ares pestilentos de áreas pantanosas ou alagadas. Hipótese rejeitada em 1881, quando foram descobertos os parasitas do gênero Plasmodium. Existem dezenas de espécies de plasmódios. Utilizam durante o ciclo da vida um mosquito e um vertebrado como hospedeiros. Apenas 4 espécies têm o ser humano como hospedeiro, vertebrado e causam a malária. No Brasil, as espécies Plasmodium vivas são as mais comuns para transmitir a malária. O transmissor da malária é o mosquito prego, e somente as fêmeas que são hematófagas veiculam o parasita. O ciclo da vida de um parasita é relacionado com, fora do hospedeiro, eles fazem a relação sexuada. Já dentro do hospedeiro, sendo o ser humano, ele faz a relação assexuada. As manifestações típicas da malária são episódios de febre acompanhados por calafrios, dor de cabeça, fadiga, delírios e vômito. Na forma crônica, podem ocorrer anemia, aumento do tamanho do fígado e do baço, alterações cardíacas, digestivas, renais e neurológicas. Cerca de 35% de toda a população mundial vive em áreas malarígenas. O combate da doença torna-se uma questão de importância mundial, que requer obras de drenagem de águas, construção de aterros e controle biológico. Hoje em dia eles utilizam peixes comedores de larvas ou plantas que tornem inadequado para o desenvolvimento larval. A partir de 1945, revolucionou as estratégias de prevenção da malária, principalmente pelo efeito residual do DDT sobre as paredes da casa, continua agindo por um período de 6 meses a 1 ano. Todavia, além de ser inseticida, poluente e tóxico, muitos mosquitos conseguiram uma resistência alta sobre o DDT. A colocação de telas nas portas e nas janelas dificulta a entrada dos mosquitos no ambiente doméstico, mas é uma medida de efeito limitado, pois só protege o hospedeiro dentro da sua casa. O tratamento deles diminuiu a disseminação dos parasitas. Infelizmente, o número de casos de malária resistentes ao medicamentos usuais tem aumentado. O intestino humano é habitat de diversas espécies de amebas. Muitas delas não são prejudiciais à nossa saúde, ou seja, não causam problemas para a gente. Mas também existem aquelas patogênicas, aquelas espécies patogênicas que podem causar problemas no nosso corpo, como por exemplo doenças como a amebíase ou colite amebiana. O causador da amebíase é esse protista aqui, o Entamoeba histolítica, que em sua forma vegetativa usa pseudópodes para sua locomoção e alimentação. Habita principalmente os intestinos grossos. Embora possa excepcionalmente alcançar outros órgãos, como o fígado e os pulmões, e o sistema nervoso, por exemplo, pode habitar somente o hospedeiro humano e é considerado um parasita monoxênico. O ciclo do parasita não é muito difícil. Ele consiste em 2 fases no ciclo. A fase vegetativa, chamada trofozoito, na qual o parasita se locomove, se alimenta e se reproduz por divisão binária na cavidade intestinal. E fase cística, na qual ele não se alimenta nem se locomove, sendo um cisto
revestido por uma camada espessa e resistente para sua proteção. Os cistos têm mais ou menos essa forma redondinha, que eles têm sua camada de proteção para serem bem resistentes. Os cistos podem sobreviver um longo tempo no ambiente externo. Eles podem sobreviver até 1 mês na água. Por exemplo, as moscas e as baratas são insetos muito importantes na disseminação da parasitose. Quando ingerimos os cistos, eles passam pelo estômago e pelas primeiras porções do intestino sem se alterar. Ou seja, eles ficam nessa forminha de cisto. Eles são rompidos pela ação da secreção digestiva nos últimos trechos do intestino delgado. E deles, no caso, emergem amebas ativas que se instalam no intestino grosso, causando amebíase e outras doenças. As amebas da espécie Entamoeba histolítica são hematófagas e formam lesões ulceradas e sangrentas na mucosa intestinal. A amebíase pode ser totalmente assintomática, tanto quanto pode apresentar distúrbios intensos, como diarreia sanguinolenta, ou seja, uma diarreia cheia de sangue, febre, dores abdominais, anemia e emagrecimento. As manifestações extraintestinais dependem da localização onde o parasita está alojado. Tosse e expectoração é quando ele está alojado no pulmão. Manifestações semelhantes à hepatite, pele amarelada e urina escura, quando há comprometimento no fígado. Dor de cabeça, vômitos e convulsões, quando o parasita está alojado no sistema nervoso. O tratamento adequado dos dejetos humanos é a principal providência a se tomar para evitar a disseminação da doença. Medidas de saneamento ambiental, coleta e tratamento de esgotos e tratamento de água para uso domiciliar, cumprem esse papel. Todas as pessoas doentes, principalmente os manipulantes de alimentos, devem ser tratadas. Os alimentos merecem cuidado especial, bem cozidos, bem lavados e cuidadosamente protegidos do contato com moscas e baratas. As mãos devem ser lavadas antes de manipular o alimento e antes do preparo, antes da refeição e após as evacuações, ou seja, após usar o banheiro.